Dionísio, pessoas que a gente... Laser, Suzane, Leo Nogueira. Ao longo dessa conversa, a gente vai agradecendo e chamando a atenção para as participações. Bem, gente, nós temos o prazer de receber Carla Coscarelli e Mônica Fantin para um bate-papo, para falarmos de educação e tecnologias, mediações possíveis, especialmente nesse tempo em que vivemos, né? É uma temática que pede discussão e eu creio que nós teremos momentos profícuos, enriquecedores e produziremos conhecimentos a partir desse diálogo que teremos com as professoras. Nós gostaríamos de começar a nossa live com uma música que tem tudo a ver com o momento em que vivemos, com tudo, enfim. Eu gostaria de pedir a Heráclito e Marcos, nesse momento, estão aqui nos assessorando, né? O Heráclito vai colocar para nós a música e vamos ouvir e refletir um pouco sobre ela. Daqui a pouco começaremos as nossas falas, o nosso bate-papo. Então, Heráclito, fique à vontade, pode colocar. De sonhar, nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Vê na vida, vê no homem, vê. Podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Meu menino, me cala, me procura. Hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, mas está sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. É na vida, é no homem, é no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Bem, gente, o microfone estava desligado. Eu quero dizer a vocês que comecei com esta música para dizer a vocês que nós podemos tudo, nós podemos mais. Esse momento que estamos vivendo, ele exige que nós reergamos as nossas forças, que nós nos reinventemos, recriemos e assim conseguiremos vencer essa batalha, essa luta. E assim eu passo a palavra à professora Carla, já agradecendo, para que ela possa se apresentar e
O professor irá nos falar sobre educação e tecnologias com práticas sociais, culturais. Boa tarde, Abdália, Mônica, todo mundo que está aqui assistindo a gente. Muito obrigada mesmo por esse convite. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, conversando, nesses tempos difíceis, estranhos, não é? Eu espero que esteja todo mundo em casa, se cuidando bem da sua família, né? E a gente está vivendo tempos assim duplamente difíceis, né? Não só como se não bastasse, né, um vírus, nós temos inúmeros problemas sociais, uma política egoísta, descabida, apodrecida, né? Eu acho que a gente está vivendo um grande pesadelo. Às vezes eu acordo e falo assim, gente, não é possível que isso está acontecendo desse jeito, né? Então é muito complicado. E aí eu fico lembrando muito das ficções, né, dos livros e filmes de ficção científica que a gente via, lia, é muito, né, aquele mundo detonado, todo destruído, alienígenas, doenças, robôs, rebeldes, né, aquela loucura, e sempre uma cúpula do mal, né, querendo manter os seus poderes, seus privilégios e não se importando com o que acontecesse com as outras pessoas, né? E a ficção, ela acaba sendo mais real do que a realidade muitas vezes, né? A gente acha que a ficção é uma mentira, uma coisa que nunca vai acontecer, mas na verdade ela sempre mostra para a gente que as possibilidades, né? Ela enxerga o que a gente não vê na nossa vida cotidiana e mostra como é que as coisas poderiam ser, poderiam vir a ser, ou como são, muitas vezes, né? Agora, a diferença é que na ficção, geralmente, principalmente a ficção hollywoodiana, né? Ela tem um final feliz, ou ela tem uma pausa para respirar, e a nossa parece que não tem, né? A gente está sempre aí correndo atrás de resolver um problema, outro problema, quando vem um, vem outro, vem dois, né? E eu não estou vendo muita possibilidade de terminar, né? De ter um final feliz, ou de ter uma história feliz para esse nosso país, né? Quando eu achei que a gente estava seguindo um caminho interessante para a educação, né? Para pensar a igualdade, para respeitar as pessoas, as diferenças, a gente parece que está voltando para a Idade Média, né? Uma pena, assim, uma coisa muito surreal, né? Acho que até então vamos deixar quieto, porque vamos voltar um pouco para o nosso tema e pensar nessas mediações possíveis, né? Porque uma parte desse pesadelo é a gente não ter se comprometido como deveria com as tecnologias digitais, né? Sobretudo a escola, porque a escola não deixou entrar o rádio, né? Não deixou entrar o vídeo, não deixa entrar a máquina fotográfica, o gravador, né? O simples áudio, assim, a escola bloqueou a entrada dessas tecnologias todas e agora está pedindo, pelo amor de Deus, para a tecnologia acolher a escola, né? A escola agora que está pedindo para ser acolhida pela tecnologia. Então, o mundo dá voltas, né? E o que era esperado, porque as tecnologias digitais, cada dia mais, elas estão fazendo parte da nossa vida e a escola continua tratando as tecnologias digitais como uma coisa à parte, um mundo à parte, né? E o celular, por exemplo, né? Quantas escolas proíbem o celular? Talvez não seja o caso de proibir, né? Mas de usar com bom senso, ensinar os alunos a usarem com bom senso, usar na hora certa, da maneira respeitosa, né? De maneira ética. Então, são questões que precisam ser discutidas, que se não forem discutidas na escola, elas acabam não sendo, por exemplo, o próprio direito de propriedade intelectual ou de propriedade criativa, né? As pessoas compartilham coisas sem citar fontes, sem ter uma preocupação
com fonte, quem foi que escreveu, quem foi que filmou, quem foi que tirou essa fotografia. E esse compartilhamento, assim, ele acaba sendo uma coisa normal. As pessoas esquecem que tem alguém que criou aquilo, né? Que alguém que talvez tenha os direitos autorais daquele texto ou daquela publicação, né? E aí a gente acaba caindo nas fake news, porque alguém escreveu e eu compartilho, sem ter essa preocupação de procurar quem que escreveu, aonde isso estava, em que situação isso foi feito, foi escrito, por quem. Né? Então, os problemas se embolam, né? se emaranham de uma forma que sem essa discussão, né, na escola, em casa, ele vai piorar, cada vez vai ser mais complicado, né? Eu lembro uma vez que eu assisti uma palestra, está no YouTube, no TED, que é do Bill Gates. O Bill Gates fazendo uma palestra em 2014, e onde ele falava que o próximo grande problema que o mundo ia enfrentar era um vírus. Não era, né? Ele falando que a gente tem medo de guerras e de armas, mas que a gente não se prepara, que para a gente se preparar para o futuro, a gente teria que se preparar para um vírus, né? E a gente não ligou para isso, né? Ele alertou, ó, a gente tem que pensar em vacinas, em tratamentos, e é lógico que ele não falou isso da cabeça dele, ele foi acompanhando discussões, né? A ciência, que é outra coisa que a gente não pode fingir que não existe ou negar, né? Como tem sido negada a ciência, os estudos, né? As humanas. Se a gente não entende o ser humano, se a gente não entende a sociologia, a psicologia, se a gente não entende a literatura, a coisa vai ficando mais complicada, né? E se a gente não leva em conta que existe uma ciência por trás de tudo que a gente faz, né? Eu acho que a gente não está se preparando para o mundo nem de hoje, nem de amanhã, nem de época nenhuma. A gente só vai se afundar, né? Então, eu aconselho esse vídeo do Bill Gates, do TED 2014, porque ele mostra para a gente que o que a gente já devia estar sabendo e não sabe, ou não presta atenção, ou finge que não viu, né? Nós não fizemos, que eu estou falando isso porque a gente não fez o para casa, né? Nem a escola fez o para casa, a gente não cobrou, e agora a gente está vivendo essa situação super difícil, né? Nós não formamos bons leitores, nós não formamos leitores críticos, escritores, né? Nós não formamos produtores de diversas mídias, os nossos professores não foram formados ou devidamente instruídos para lidar com tecnologias digitais como forma, né, ou ferramenta de ensino-aprendizagem. Então, né, a gente se embolou no passado, a gente ficou preso no passado, a gente não se preocupou, né, com o que estava chegando, e agora a gente vive essa situação, né, que nós não deixamos a tecnologia entrar, agora a gente é que está querendo entrar nela, né, a todo custo, né, a gente está querendo participar dessas redes, de saber como é que faz, numa situação de emergência, que é a pior situação possível, né? Porque quando a gente tem tranquilidade para aprender, para testar, tudo acontece de uma forma mais natural, menos sofrida. E a gente não, agora a gente tem que aprender na correria, né? Mas eu espero que a gente aprenda, né, com essa situação, a enxergar que a tecnologia, né, as tecnologias digitais, elas são parceiras, elas não são inimigas, né, elas não são uma dicotomia em relação ao ensino presencial, né, ela pode estar lá junto, fazendo junto, né, e eu acho que essa é uma lição que a gente precisa aprender. Né, a vida real, ela já participa do digital, e a gente, né, ouvir, discutir músicas, textos, compreender, respeitar as diferentes produções de diversos lugares, de diversas pessoas. Então, eu acho que é sempre importante a gente participar, né, desse universo que está acontecendo, que a gente finge que não vê muitas vezes. Quando fala a gente aí, nesse caso é a escola, né?
tem um universo de postagens que as pessoas fazem, que todo mundo acessa no WhatsApp, YouTube, né, tantos lugares, e a escola se fecha, fica lá nos clássicos, na gramática tradicional, e finge que nada está acontecendo, né? Eu acho que é importante a gente ouvir e discutir diversos tipos de materiais, diversas mídias, né, e pensar e respeitar a diversidade cultural, a diversidade linguística, tanta coisa que acontece na vida da gente que a gente acaba não discutindo, né, na escola, não discutindo em lugar nenhum. Então, eu espero muito, de coração, que essa situação horrível que a gente está passando hoje nos sirva de aprendizagem, né, de alerta para futuros problemas ou para futuras ações na escola, né, para que a gente faça uma escola mais humana, uma escola que traga a vida da comunidade para dentro de si mesma, e faça reflexões sobre isso e procure, inclusive, transformar da melhor forma possível essa comunidade, ou esses sentimentos que os alunos trazem, essa cultura linda que eles trazem e que eles têm, né, nas suas famílias, no seu bairro, na sua cidade, no seu país. Então, acho que essas são reflexões que eu pensei que a gente podia, né, discutir aqui e pensar juntas, assim. Eu passo a palavra para vocês agora. Liga o seu microfone, Obdália. Você está esquecendo de ligar. Oi, Carla, bem-vindo todos. Sim. Então, Carla, terminou a sua fala e agora passa a palavra para as pessoas, é isso? Para o debate? Como você quiser. Se a Mônica quiser falar também, para depois a gente abrir, como vocês acharem melhor. Nós temos aqui algumas falas, alguns comentários. Quero agradecer às pessoas, professor Tonino, professor Robson, alunos do Uniped que estão participando, muita gente legal. E a sua fala gerou alguns comentários aqui no chat. Por exemplo, o Robson disse que, como tudo na vida, a tecnologia pode ser uma coisa boa ou ruim, tudo depende de a utilizarmos com sabedoria. E o Sidmar disse que a educação de modo errôneo retardou o máximo possível a inclusão das tecnologias digitais às práticas educacionais. Agora as dificuldades são incalculáveis. Você gostaria de comentar, Carla, sobre isso algo? É o que eu estava falando ali, né? Porque a gente ignorou as tecnologias, né, eletrônicas, digitais, ignorou por muitos anos. Não é uma coisa que eu fico pensando muito, que eu acho que o que essa pandemia está ajudando a gente a pensar é que os problemas, eles ampliam. Não é que eles são criados agora, o vírus foi criado, né? O vírus é uma coisa, mas a gente já tinha vírus por aqui, né? Vários vírus, outros, e a gente não se preparou. A gente já tinha esse problema educacional sério, de falta de qualidade, de falta de apoio ao professor, né? De formação continuada, de apoio às escolas. Né? Nosso ensino público, que a grande maioria dos nossos alunos está no ensino público, né, do ensino fundamental, e esse ensino, ele é ignorado. A gente faz 1000 avaliações e não muda o ensino, não é? Então, assim, essa negação das tecnologias, essa negação de uma possibilidade de ensino diferente, né? A gente está sempre se repetindo ali no tradicional, nas formas de fazer tradicionais. Isso aí é uma tristeza, porque uma hora tudo explode, não tem como. Né? Eu penso em muitos casos assim, de violência, alunos com violência na escola. Muitas vezes essa violência pode ser gerada
porque pela insatisfação desses meninos, essa falta de sentimento de pertença, né? Esse lugar não é para mim, esse lugar não é meu, eu não entendo o que está acontecendo aqui, né? Eu não me sinto parte disso aqui. Então, é uma pena que a escola seja assim, muitas vezes, né? É um erro, realmente é um erro difícil de corrigir, e quanto mais tempo a gente demora, mais difícil ele fica de corrigir, né? Agora, por exemplo, essas falas aí contra Paulo Freire, poxa, pessoas que nunca leram Paulo Freire, não sabem o que é, não sabem o que é uma escola, o que é uma sala de aula, né? Então, assim, existe uma cultura muito estranha rodando aí, fazendo pressão para a escola não mudar, né? E esse movimento aqui que a pandemia está fazendo, está ajudando a gente a pensar, tem que mudar, tem que ser diferente, a gente não pode continuar fingindo que a escola é um mundo à parte, né? Que tem uma cultura inacessível, né? Ainda mais no ensino de português, a gente vê muito disso, né? O português é aquela coisa assim, que ninguém nunca vai aprender porque é difícil demais. E por aí vai em todas as ciências, né? Então, tá tudo errado. Então, a Antonete está aqui, nós queremos agradecer a professora Antonete da UNEB pela participação, e ela faz, Maria Angélica também, nós queremos agradecer a participação. Maria Angélica diz assim, faz um questionamento, que a escola não ensina a importância da autoria, tanto nos textos como de toda e qualquer produção. Então, como a escola poderá incluir nesse currículo essa temática autoria, que nesse momento é tão exigido, tão necessitado, não nesse momento, como sempre, né? E ela fez essa pergunta. E o Natal Marques, obrigada pela participação, ele diz, mas como fazer chegar essa tecnologia de forma democrática para todos os profissionais e alunos da escola pública? A Mônica quer ir entrando, falando alguma coisa, ou eu entro? Como é que vocês estão pensando aí? Eu acho que essa questão da autoria... E depois o bate-papo entre as duas. O seu microfone está ligado. Porque... Você acha que eu posso concluir, daí depois eu falo. Pode então, ser, né, Mônica? Eu acho que a questão da autoria, né, o senso crítico, a autoria, tudo que dá um pouco de poder, ele não tem sido trabalhado, né? O aluno não existe a produção, por exemplo, uma coisa que eu acho muito legal com as tecnologias digitais é essa ideia de que você pode ser autor, essa facilidade, né? Essa facilidade de ser autor. Você pode ser autor todo dia, toda hora, do jeito que você quiser, né? Autor de texto escrito, autor de áudio, autor criador de filmes, né? E tantas mídias aí que a gente pode usar e ser autor, não é? Mas, por incrível que pareça, a autoria ela é pouco. São poucas pessoas que realmente produzem algum trabalho autoral e postam, né? A escola trabalha pouco a autoria. A escola escreve aí sobre o tema X e me entrega que eu vou corrigir, né? Não tem essa coisa de compartilhar, eu vou fazer um texto para compartilhar, um texto que vai ser usado, essa coisa do uso, né? O texto, ele só faz sentido numa situação de uso, né? E não de correção, e não de nota. É lógico que para ele ficar pronto, ele precisa passar por um revisor, né? Ele precisa passar por outras cabeças, outros palpites, outras opiniões, mas nada não é para dar nota. Não é professor, mas a escola não. A escola, o texto é feito para dar nota, né? E aí desvirtua o processo todo. Se a gente pensar nessa coisa da autoria, para a gente poder pensar na autoria e fazer a autoria, a gente tem que entender a noção de gênero do jeito que ela deveria ser, né? O gênero é aquele texto que você escreve para resolver uma situação específica, né? Então, se a gente
pensar nisso e trabalhar desse jeito, os alunos vão ser autores, eles vão perceber que eles podem ser autores, né? E vão ensaiar essa autoria para que quando eles saírem da escola, eles já se sintam autores, né? Então, eu acho que isso aí é importantíssimo. E respondendo a outra pergunta da tecnologia, né, do democrático, isso aí é um problema seríssimo. E é um problema mais sério um dos problemas sérios que a gente está vivendo hoje. Muitos professores não têm acesso à tecnologia digital, né, ou não têm bons computadores, não têm boa internet, e aí, de repente, todo mundo tem que dar aula online. Como é que faz isso? Né? Eu acho que a primeira coisa que a gente devia demandar era esse acesso, porque sem ele nada funciona. Acesso à internet boa e barata, né? Ou gratuita, se puder ser gratuita, melhor ainda. Acesso a bons equipamentos, com preço justo, né? Bom, aí as políticas de realização disso, eu não sei como é que poderiam ser feitas, mas que é uma coisa que a gente precisa demandar e pensar, né? Ter como bandeira esse acesso. A professora Úrsula, a quem a gente agradece a participação, ela diz, Carla, que nós vivemos a cultura da participação e do compartilhamento até mesmo na escola. Entretanto, muitas vezes isso não acontece na sala de aula a partir da ação do professor. Esse é o problema. Isso é sério, porque se essa cultura ela não acontece na escola, né? Se eu não posso ver o texto do meu colega, se eu só tenho um leitor do meu texto, né? Não tem sentido. E na internet tudo é compartilhado, tudo que você posta, mesmo no privado, alguém vai ver, né? É para alguém ver. E esse alguém pode compartilhar, né? São os cuidados, né, que a gente precisa tomar. Mesmo no privado, no particular, a gente sabe que aquela informação ela pode circular, ela pode ir para outros lugares. Então, essa questão do compartilhamento, ela é muito interessante, né, e muito perigosa, porque ela é muito boa, mas ela tem seus riscos, né? E são coisas que a gente devia pensar com os meninos, com os alunos, né? Como é que é isso de compartilhar? Né? É bom, ótimo, mas com respeito, com ética, né? Pensando nas fontes. Tem uma observação interessante da Jeane, ela diz assim, ela pergunta como sair das paredes e não ser controlado pelas redes. Impossível. Impossível, né? Quando você está na rede, você está sendo controlado. Né? Alguém está te vendo, alguém está, né? Aquela história que a gente vê, você vai procurar, eu quero comprar uma canetinha vermelha, de repente 1000 canetinhas com propagandas vão aparecendo na sua tela, né? Então a gente está sendo vigiado, que é uma coisa interessante da gente pensar também com os alunos, com as pessoas, essa questão dos algoritmos, né? Porque como é que esse computador sabe que eu queria um lápis vermelho? Né? Ou por que ele está me oferecendo essas coisas? Né? Às vezes a gente digita alguma coisa no e-mail e de repente aparece aquelas ofertas daquele negócio. Né? Então, assim, nós estamos sendo vigiados, nós não temos muito jeito. Né? Principalmente se a gente quer a coisa mais gratuita, a gente vai ser mais vigiado ainda. Então, tomar os devidos cuidados, né? Trabalhar nessa cultura de procurar sempre de citar a fonte, de saber quem é a fonte, quem está falando isso, em que situação, né? Eu tomar cuidado com o que eu estou falando, né? Porque isso vai ser, isso tem o lado bom e o lado ruim, né? Porque eu preciso me policiar, porque eu estou num grupo grande, né? Mas eu também posso atingir um grupo grande com o que eu falo, né? Então, assim, tem os prós e os contras. Carla, nós temos a participação do João Pedro, que a gente agradece, e ele disse que o filho dele de 12 anos está assistindo a nossa live e questionou a ele sobre algo importante. E questionou a mãe, inclusive, né? Como será a nossa educação depois do Covid?
Em casa e na rua não desgrudamos do celular e aprendemos. Na escola é diferente, o celular parece ser algo ruim. E aí? Né? Na escola, fora da escola, o celular é uma das coisas que eu mais adoro, mas na escola ele é proibido. Como é que é isso? Né? Como que lida com isso? Então, se a escola continuar negando o celular, as tecnologias digitais, eu acho que ela vai chegar eu temo que a gente chegue num ponto que os alunos não suportem mais a escola e não precisem mais da escola, né? Porque eles podem aprender se eles descobrirem que eles podem aprender muita coisa com, com a internet, ou na internet, ou com esses, né, nos grupos, talvez ele comece a pensar que a escola realmente ensina muito pouco, que ele está perdendo tempo ali, né? Agora, a escola, isso vai ser uma pena, porque a escola tem muita coisa legal, a escola oferece muita coisa, né? A escola tem um mediador, tem um professor ali que pode facilitar esse processo, né? Que pode dar boas fontes para ele, pode ajudar a pensar, pode ajudar ele a desenvolver melhor, mais rápido, né? De uma forma mais interessante. E se a escola não fizer isso, eu não sei para que ela vai servir, não é? É de ter os colegas para interagir, às vezes de ter, né, conseguir manter os grupos juntos de trabalho, né, de fazer equipes, porque sozinho fica tudo mais chato, mas né, se os alunos forem percebidos como equipe, e, né, integração e compartilhamentos e etc., seria muito mais legal. Então, ainda para você, Carla, Natal Marques, a gente agradece a participação. E ele diz assim: na era da informação digital, a preocupação com as fake news ou notícias falsas cresce na mesma velocidade da tecnologia. Como lidar com essa dualidade? Então, eu já vou fazer uma outra que é para também, é da Suzane, que a gente agradece. É muito difícil estabelecer esse limite da autoria com o uso ético da informação na cultura digital. Você não acha que há uma linha tênue entre plágio e remix, e essa linha é muito tênue entre os dois? É, é, nossa senhora, tanta coisa. Né? O fake news, pois é essa história da gente pensar e trabalhar com senso crítico, não é? Muitos fake news são óbvios. A gente lê, assim, é claro que essa pessoa não falou isso. Mas para você saber disso, você tem que conhecer essa pessoa, você tem que saber qual que é a linha ideológica dela, né? Como é que são os tipos de argumento que ela apresenta e tudo. E isso nem sempre é fácil se você não tem essas informações, não é? Agora, o fake news está ficando cada vez mais difícil mesmo, porque está sendo tudo muito bem feito, né? A cópia, ela é fácil de fazer, é fácil fazer uma cópia muito bem feita, né? Então, e aí a gente vai cair nessa questão da autoria, da ética, né? O que eu posto, né? Isso é bom para quem e é ruim para quem, não é? Eu estou defendendo isso eticamente, democraticamente, isso que eu estou pensando faz sentido, eu estou machucando alguém quando eu falo isso, eu posto aquilo, né? A quem que eu estou protegendo, a quem que isso interessa, e o leitor tem que pensar a mesma coisa. Essa postagem interessa a quem? Essa pessoa, ela está ligada a quê? Né? De onde vem essa pessoa? Quais são os interesses dela? Por que ela está falando isso? E isso é o pensamento crítico que a gente tem que ajudar os meninos a desenvolver, né? De o tempo inteiro pensar de onde saiu isso? Quem falou isso? Quem está por trás disso? O que não foi dito aqui? Não é? E quando ele for postar também, pensar, eu estou sendo ético, isso vai ser bom para todo mundo, eu estou machucando alguém, eu estou ferindo alguém, eu estou, né, provocando alguma violência de alguma forma. São reflexões interessantíssimas e essa coisa do remix, a vida da gente é um grande remix, a literatura é um grande remix, a arte é um grande remix, né? Lá o Bakhtin já falava, né? Ninguém é um Adão
bíblico, quando está escrevendo, nenhum texto ele nasce do nada, todo texto, toda enunciação, ela nasce de uma outra fala. Então, o tempo inteiro a gente está repetindo falas dos nossos pais, dos nossos pares, né, coisas que a gente já ouviu aqui, leu ali, é todo um grande remix, né? Agora, tem esse remix de saber usar essa tecnologia digital para fazer outros tipos de remix, né? E de perceber como que esse remix foi feito, com base em quê, com que propósito, né? Que são coisas importantes, assim, para a gente pensar com os meninos. Você fez isso, aí e essa questão da autoria, né? Você fez isso a partir do texto fulano. É igual a Mona Lisa. Quantas Mona Lisas estão aí? Né? De bigode, de cabelo branco, de cabelo vermelho, de cabelo, né? Em lugares diferentes. E isso é legal, isso é muito interessante, mas é sempre interessante também perceber e falar, olha, esse aqui eu tirei de tal lugar, né? Um chargista, quando faz uma charge baseada em alguma outra arte, ele tem essa preocupação normalmente, né, de falar assim, olha, essa charge foi feita a partir do quadro do fulano, né? Ou em cima de tal coisa assim assado. Isso é muito legal, né? Saber, tanto você perceber que você está usando o quadro de alguém e que você devia falar que isso é de alguém, que você fez o seu remix, né? E quanto você, como leitor, perceber que fulano fez o remix usando X e Y, né? Então tem muita questão seríssima aí de ética, de crítica, que precisa ser discutida, né? Carla, a sua fala tem gerado uma série de reflexões muito interessantes aqui. A professora Antonete faz uma observação interessante, com a qual eu concordo, que redes e paredes estão imbricadas, que não existe mais separação. O digital faz parte da vida, não dá mais para ficar fazendo dissociações, É, de fato. E uma jornalista, Viviane, a quem a gente agradece, Angaro, ela disse que a gente precisa pensar, fazer algumas reflexões importantes. E ela vai dizendo que é ter a leitura crítica dos meios, de fato, aí a fala dela está dividida, né? Que é ser alfabetizado midiaticamente, e a outra, ela está correndo rapidinho, deixa eu ver se eu acho que é a outra para dizer, que é compreender não só o fenômeno da fake news, como também observar esses meios de comunicação de massa. Muito importante a sua observação. São várias vertentes a serem abordadas e ela destaca essas reflexões. Diga. Mônica, você quer comentar alguma coisa, Mônica? Ou a gente começa, então, com Mônica, que vai ter a fala dela, e aí a gente vai dialogando agora as duas juntas. Pode ser assim? Pode demais. Você tem muita questão interessantíssima aí, cada uma dá muitas horas de conversa. Muitas questões importantíssimas aqui, muitas discussões boas. Então, eu vou agora agradecer à professora Carla pela fala instigante dela, que gerou várias reflexões importantíssimas no contexto em que vivemos. Eu que agradeço. E agora nós passamos a palavra à professora Mônica, que vai bater um papo com a gente e vamos continuar essas discussões aqui. Então, boa tarde, obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui, estar discutindo essas questões, né, com Carla, que levantou muitas coisas para a gente pensar, as perguntas também muito instigantes, né? E eu gostaria, assim, de situar também algumas questões a partir, né, de desse lugar, né, de quem também trabalha e pesquisa com infância, com mídia e educação, com cultura, né? Mas começar falando um pouco também sobre esse momento difícil, né, essa situação altamente complexa que a gente está vivendo em diferentes anos, que nos tem feito pensar e repensar certos valores, né? Um tempo de espera, de cuidado de si, do outro, de viver uma pandemia não é vida normal, né? Como também já foi falado, né? Então pensar o que é mais importante assegurar. E nem sempre se tem essa clareza, né? Diante de tantas preocupações de toda a natureza, ainda mais num cenário agravado por esse desgoverno, né? Que desconsidera todas as normativas, né, da saúde, da OMS, e também desconsiderando tudo que outros países também já passaram, né, por isso.
Então, isso tudo só aumenta, né, essa preocupação. E aí eu pensei em alguns pontos para discutir a partir de diferentes lugares, né, porque hoje, né, é o papel e o espaço da educação e das tecnologias, né, da pandemia, em que se fala tanto, né, em educação remota, educação à distância, educação online. Citou alguns pontos de vista desse olhar, né, tanto desse contexto mais amplo, quanto do ponto de vista da escola, né, dos professores, dos familiares e também dos estudantes. Né? E acho que o primeiro desafio a pensar, quando a gente fala na educação remota, ainda mais num contexto como esse, a educação não é só conteúdo. Né? Por mais conservadora que possa ser também a nossa visão, né, a gente está tendo, acho que, a oportunidade de repensar um pouco que educação queremos, né, no presente e no futuro. E se ensino não é só transferência de saber e de conteúdos escolares e curriculares, o que a gente está vivendo não seria também objeto de conhecimento e de aprendizagem? Né? Então, diante dessa realidade, né, aprender o cuidado de si e das pessoas, né, do que a gente ama, da natureza, do meio ambiente, também não seria um objeto de aprendizagem? Né? Ser solidário num momento como esse, né, não seria importante ser ensinado e ser praticado? Né? Então, esse isolamento social, essa quarentena, não seria também uma demonstração, né, de solidariedade, de amor à vida? Né? Porque a gente está falando da formação humana, né? Mais da formação de pessoas, né? E todo esse entorno que envolve a formação humana. E aí trago um pouco, né, do Guimarães Rosa, quando ele dizia viver é perigoso, né? A travessia é perigosa, mas também tem suas veredas, né? Então, como aproveitar esse momento de travessia para saber o que realmente importa e nos faz falta, né? E aí também lembrando do Illich, né, com 50 anos de sua publicação, né, do livro Desescolarizar a Escola, né, que no país foi traduzido como Uma Sociedade Sem Escola, quando ele fazia a crítica à escola e as formas, né, de ensinar naquele momento, e enfatizando que as maiores possibilidades de transformar cada momento da vida num momento de aprendizagem, né, então, como que agora a gente pode transformar tudo isso que está acontecendo com a gente, né, num objeto de reflexão do nosso pensar, da nossa forma de atuar, né, no mundo, de aprender, de ensinar, né? E se frequentemente a gente fala desse descompasso da escola, né, com as demandas da sociedade, da cultura, né, o desafio hoje seria realmente fazer e pensar essa tecnologia na trama e no tecido, né, que a gente vai construindo nessas diferentes práticas educativas, né? Então, acho que é importante a gente pensar ou discutir depois, né, dependendo das questões, imaginar que estratégias as pessoas estão construindo, né, para sobreviver nessa selva, né, nessa pandemia, né, as pessoas, as escolas, as famílias, né, e a partir disso as mediações, né, do ponto de vista da educação, da cultura, diante desse contexto, né, um contexto tão diferenciado, né, pensar a vida nos grandes centros, na zona urbana, na zona rural, nas periferias, nos mais diferentes territórios, né, que implica um deslocamento também de olhar, né, do nosso ponto de vista para outros espaços, né? Momento de questionar também o papel da família, né, diante desses desafios que a gente está vivendo, e aí pensar, então, a educação, acho que nesse contexto de emergência, né, de saúde sanitária, mas também uma emergência educativa escolar, né, em que a universidade, né, nosso espaço de atuação e as escolas devem se inserir e assumir essas responsabilidades sociais e educativas, né? E aí a importância também de trazer, né, as dificuldades nesse momento, mas também de compartilhar boas práticas, tanto em termos individuais quanto coletivos, né, num horizonte mais amplo, de algumas iniciativas que estão sendo feitas e que eu acho que é importante dar visibilidade e considerar, né? Ainda que a gente sempre fale, né, desse atraso da escola em relação à cultura digital, que a escola ainda não está, né, como um sistema imerso nessa cultura, talvez esse momento também possa ser um exercício, um espaço de experimentação, em que a gente possa estar buscando e estar mantendo outros vínculos e também apoiando as famílias, os professores nessas mediações, né? E tentar entender o que fazer e como fazer, né? Porque, né, tem toda essa questão também da formação, né? E aí pensar, né, na possibilidade do caos criativo que Nietzsche falava, né? Se a gente está no meio de caos, como é que a gente pode, talvez, né, transformar isso em outras práticas,
né? E aí eu acho que a importância também da gente conhecer aspectos da realidade dos nossos estudantes, né? Sobretudo essa possibilidade de aprendizagem, né, a partir dessas práticas culturais e midiáticas que estão se construindo, né? Por onde navegam, o que fazem, que jogos que acessam, que produzem, o que compartilham nesses tempos de pandemia. Também é muito comum a gente falar, né, da criança e do jovem, entre aspas, né, o nativo digital, que sabe tudo, que faz tudo, né, mas nem sempre tem consciência daquilo que faz. E num momento como esse, a gente vê a questão do acesso, né, que não era como a gente imaginava. Não é todo mundo que tem seu dispositivo, não é todo mundo que tem conexão, né, como a gente falou, pelo contrário, né, essas diferentes posições a gente vai mostrar que cerca de 40% dos domicílios não têm acesso à rede. E que grande parte, 25%, segundo os dados, tanto do IBGE quanto do CETIC, ainda está ausente, né, desse mundo da conexão, das tecnologias digitais. E quando acessam, é o celular e o smartphone. Mas hoje em dia, com todas essas dificuldades, com sobrecarga da rede, com os pacotes cada vez mais difíceis até de serem renovados, então faz a gente repensar, né, o que é esse estar conectado. E aí é importante discutir também esses pontos de vista, porque eles oscilam e a gente tem que funcionar também, né, as diferentes posições, desde a questão do apoio, da defesa, da rejeição, do desafio, da superação, né? Então, se do ponto de vista do governo essa questão está à deriva, né, e não só à deriva, mas ainda parece que retrocedendo, né, parece não, com certeza retrocedendo, ameaçando uma série de direitos já conquistados, toda a natureza. Então, tem toda essa questão da conectividade, da desigualdade do acesso e da qualidade da conexão, que eu acho que é o ponto de partida para a gente também discutir e desmistificar, né? Porque a maioria, mesmo quem acessa só pelo celular, smartphone, nem sempre garante um tempo suficiente de conexão para atender as demandas, muitas vezes, que estão sendo feitas pela escola. Fala assim, que a família, em muitos momentos, não está sabendo lidar com esse novo papel de mediador das práticas escolares, Mônica. Eu vou chegar na questão da família. Argumentar, né, um pouquinho como é que a família também constrói, né, essa expertise, essa mediação, muitas vezes a partir das mídias, né, formador de opiniões. Então, além de canais que a gente tem buscado as informações, tem toda essa questão da fake news, do controle, da vigilância, que já foi mencionado, mas a gente vive também essa tal da infodemia, né? Essa pandemia de informações falsas e que muitas vezes não se tem nem por onde recomeçar, né? E aí a importância, mais uma vez, da mídia educação nessa reflexão crítica, né, para saber também operar com esses códigos, para produzir, para expressar, compartilhar de forma responsável, do ponto de vista ético e estético, né? E aí eu peguei, assim, fiz um levantamento de diferentes matérias nos últimos dias que foram publicados em alguns jornais de grande circulação no país, e aí eu só vou ler a manchete aqui para daí por logo chegar no ponto de vista da família e da escola. Então, assim, pressão de escola e ensino em casa deixa familiares à beira do colapso. O que leitores odeiam na quarentena? Aula à distância, demissões e distanciamento. Uma hipocrisia à distância. A escola finge que está cumprindo seu papel, os alunos fingem que estão aprendendo. Aí aqui, outro. Não percamos tempo precioso com lição de casa. Esse confinamento mostra ainda mais que a escola não funciona. Aula online expõe impaciência dos pais. A escola home office não deu certo. Pais e mães das classes ricas têm relatado pesadelos com o ensino online. E por aí vai, né? E aí, então, do ponto de vista da escola, já vou chegar no ponto de vista da família. Mas, assim, do ponto de vista da escola, além da questão da infraestrutura, da formação dos professores, que é muito precária ainda nesse sentido, e da certa resistência histórica, né, da escola, como a Carla mencionou antes, em relação aos usos das tecnologias, no âmbito profissional, né? Porque no âmbito pessoal já está super incorporada, né? Então, assim, dizer que essa questão da banda larga é uma demanda antiga também, né? De vários outros programas, desde o Proinfo, né, que até agora não se concretizou. A questão da formação também, que a maioria não tem essa formação para trabalhar, né?
ainda mais nesses modelos que estão sendo colocados de uma forma praticamente insustentável para os professores que não têm essa formação e que, de repente, estão se vendo obrigados a planejar, né, como se fosse possível transpor essa relação de ensino-aprendizagem da sala de aula para dentro das casas, com suas rotinas individuais e coletivas completamente diferentes, né? Ainda mais quem nunca trabalhou com isso. Então, é um desafio também de superação de muitos professores, né? E aí a gente tem visto também experiências muito interessantes que depois eu vou mencionar. E do ponto de vista da família, aquilo que a Dália falou, né? Os professores, os pais também não estão sabendo muito bem como fazer, né? Mas eu acho que a gente precisa pensar e imaginar o problema e como se reposicionam essas relações entre as pessoas, né? Nas mais diferentes composições familiares. É um tema que se amplia se a gente pensar a relação da família entre si e da família com a tecnologia, né? Então, em relação à família e escola, por exemplo, a gente pode evidenciar pelo menos 3 aspectos que eu acho que interessa a gente pensar. As relações educativas parentais, né, na gestão, né, dessa relação de pais, mães e filhos, a questão da conciliação do trabalho, né, entre família e trabalho, né, o tipo de trabalho, o tempo de estudo, que vai redefinindo os usos dos espaços, né, na casa, e a própria presença da tecnologia, né, sem falar que muitas vezes só tem um dispositivo que estão disputando, né, que os estudantes precisam fazer as tarefas e os pais estão trabalhando em casa ou fora de casa, isso muitas vezes só vai chegar à noite com o celular para o menino poder acessar as tarefas e outras atividades. E também a própria relação família-escola, né, que essa enxurrada de tarefas que muitas escolas estão fazendo, ou mesmo do ponto de vista da substituição da família nessa demanda da escola, mas também uma nova oportunidade de celebrar o ensino como corresponsabilidade, né, sem entrar no mérito, claro, dos estudantes com deficiências e outras condições exigem um suporte à esfera doméstica, né? E aí, do ponto de vista do estudante, né? Como é que essas crianças, esses jovens estão vendo isso? Aí, nas matérias que eu procurei, é o que está menos presente. Esse ponto de vista só demonstra essa invisibilidade do que pensam e sentem, né, crianças e jovens. Isso não é novidade, né, para quem pesquisa com deles. E aí, explicar do ponto de vista deles, né, a gente encontra bastante matéria assim, sobre como protegê-las, manuais do que fazer, como criar rotinas, também precisa de contato com a natureza, mesmo isolamento social, enfim, uma infinidade de mensagens que circulam, mas pouco dizendo e trazendo e dando visibilidade às suas vozes, né? E aí me chamou a atenção, assim, além dessas mensagens que circulam, né, das crianças falando em combater o vírus, explodir o coronavírus, etc., até mesmo, né, sem saber falar o R, né, o coronavírus, né, as mensagens muitas vezes feitas por adulto, mas me chama a atenção uma que acho que se aproxima um pouco de uma outra lógica. Eu vou ler aqui bem rapidinho. E quando tudo isso passar, os adultos vão lembrar dessa época como um caos na saúde e na economia. Mas as crianças talvez possam se lembrar das refeições de família, dos banhos demorados, das histórias contadas, dos shows na sala, na cozinha, das pinturas, dos desenhos. É hora de pensarmos e construirmos memórias afetivas positivas na infância para as nossas crianças. Claro que aqui também tem toda a questão de classe, de desigualdade social, das diferentes experiências que estão sendo vividas, né? Mas como trazer uma outra conotação para tudo isso, para que fique numa memória dessa criança de um outro tempo, né? E não só dessa tragédia, que os afetos também possam ser reconstruídos nesses espaços. E aí, nessa perspectiva de trazer, de ampliar, de dar visibilidade a essas vozes, gostaria de compartilhar um projeto que está sendo construído aqui, em parceria, né, por um mestrando que atuou no nosso grupo de pesquisa, e na época ele fez um mestrado sobre crianças e telejornalismo no Brasil, a ponta do iceberg, Leopoldo Nogueira, que hoje já é doutor e trabalha em escolas, sobretudo também, né, com tecnologias e culturas infantis, etc. Aí ele está propondo retomar uma ideia da pesquisa dele, defendida em 2011, sobre telejornalismo e criança, criando agora um jornal que ele chama Agora Good News, né? Tipo, boas novas e notícias para, com e das crianças. Então, ele está propondo
na escola que ele trabalha, um telejornal com textos e contextos escolares feitos, né, por crianças, né? E ele diz assim: foi necessário criar, e criar mais, com alegria e amor, em meio aos mares revoltos da imprecisão da vida na escola e suas atribulações. Como suportar o vazio das relações, dos pesadelos vividos e convividos nessas buscas e entregas ao surpreendente, se não com contato com o outro? E aí, a partir dessa busca do contato com o outro, né, para motivar as crianças, né, a serem criadoras também de boas notícias, como leitores, escritores, digitadores, youtubers, e agora Skoltubers, como ele chama, né? Então, um espaço em que elas possam estar produzindo crônicas e histórias, nas mais diferentes narrativas, com as mais diferentes linguagens, sobre esse cotidiano que estão vivendo, né? A partir de suas habilidades, seus talentos, suas capacidades, né? Compartilhando e se descobrindo também, né? Como repórteres, como fotógrafos, como jornalistas, apresentadores, cinegrafistas, mas para além daquele modelo, né, que a gente conhece do telejornal, né? Uma outra perspectiva de trazer e de ampliar esse olhar, né, das crianças sobre o que elas estão vivendo, sobre o que elas estão aprendendo e também como estão contando e narrando essas experiências. E aí também, né, a partir dessas várias experiências, no meu grupo de pesquisa, também a gente discutiu um pouquinho, né, que se em alguns casos a educação infantil, né, o ensino fundamental, o ensino médio, a educação online ainda é um desafio muito grande, né, e um suplício, muitas vezes, de familiares e de crianças pequenas tentando fazer tarefas pelo Zoom, Google Meet, outras plataformas. No ensino superior até é mais viável, né, e mais, tem várias experiências já nesse sentido de uma educação híbrida. Obviamente que tem que discutir toda essa questão das políticas públicas, a começar pela qualidade da banda larga nas escolas, informação docente, etc. Mas, assim, se a gente trabalha com educação, a gente trabalha com esperança, né? Como diz Paulo Freire. E é importante, então, de reconhecer e de louvar essas iniciativas que estão sendo feitas nos mais diferentes espaços, né, de trabalho, que revelam também esse exercício de superação, né, dos professores tentando manter contato, manter reuniões semanais com os pais, produzir materiais, compartilhar na medida do possível com as crianças, enviar mensagens, fotos, áudios, até um depoimento, né, que um desamparar uma presença ainda que mínima, né, na vida das crianças, seja por uma foto, uma mensagem, um áudio, um vídeo, tipo assim, dizer, ó, tô aqui, né, tô perto de ti, né, com toda essa dificuldade. E também alternativas de apoio e aproximação, né, com as famílias, além dessa produção de materiais, compartilhando outras atividades, outras, às vezes, angústias, ouvir um pouquinho, né, da dificuldade de estar vivendo tudo isso, com várias sugestões de atividades também com as crianças, né, como estão sendo feitas, desde narração de histórias, as dobraduras, estímulo à curiosidade, e tantas outras, né? E, obviamente, sempre pensando do ponto de vista dessas experiências éticas, né, para além, né, dessas sugestões que muitas vezes viram até overdose, né, para os professores e para os familiares que ficam também perdidos nesse mar de sugestão, né? E aí também do ponto de vista da universidade, que eu gostaria de pontuar, né, o que a gente então está fazendo, né, considerando a universidade pública, federal, 60%, né, ter rejeitado nesses 2 meses de quarentena as atividades EAD e online, então isso tem funcionado de um outro jeito, né? Então, assim, só que nas universidades privadas a realidade é um pouco diferente, né? Uma sobrecarga tremenda, né, de trabalho que a gente tem visto, né, e ouvido depoimentos, muitas vezes de professores que não têm a menor condição, tendo que se virar para planejar e se adequar a essas mudanças, sem aquele tempo necessário, né, da aprendizagem, né? E, por outro lado, assim, depoimentos interessantes de professores que nem e-mail tinham, né, e que agora foram também obrigados a fazer. E aí a gente fica pensando, né, o que significa um professor em pleno século XXI, ano 2020, não ter nem e-mail, né? É muito louco, quer dizer, a nossa realidade é muito diversa, né? Então, quando a gente pensa que isso tudo está dado, que todas as pessoas têm acesso, nem e-mail o professor tem.
Então, como é que vai fazer a mediação de uma coisa que ele também não tem condições? Né? Então, acho que tem que pensar nesse apoio, né, aos professores, mas, por outro lado, assim como tem esse depoimento, né, de um professor que nem e-mail tinha, por outro, tem assim, professores que estão aprendendo a fotografar, a fazer edição de vídeo, a fazer outras atividades para estar acompanhando, né, seus estudantes. Então, acho que um cenário que a gente precisa de algumas palavras-chave assim, para pensar, desde as questões de condição de acesso, de conexão, no planejamento, das linguagens, né, até mesmo dessa forma de se relacionar com as tecnologias, não só em sala de aula, mas também nas próprias relações, né, que emergem. E aí replanejar e replicar não são as mesmas coisas quando a gente trabalha com EAD. E a própria questão do tempo, né? O tempo cronológico é diferente do tempo efetivo nas atividades de educação à distância online, né? Então, na EAD ou na educação online, 1 hora pode ser muito mais que 1 hora cronológica do outro tempo, né? E se a gente não tiver isso presente, a gente vai estar correndo o risco de produzir uma sobrecarga tremenda de trabalho, não só para o professor, mas também para os estudantes, né? E aí, quando o Novo diz, né, no início da pandemia, que a gente não vai abandonar os professores, né, a importância, então, das universidades públicas, para além das pesquisas dos mais diversos materiais que estão produzindo, como respiradores, máscaras e guias, né, de como sobreviver na pandemia, nas violências domésticas, manuais dos mais diferentes, né, para apoiar as famílias, eu acho que seria interessante a gente pensar também, né, como é possível incorporar alguns valores, né, da pedagogia nessas práticas atuais daquilo que tem sido oferecido, né? E como que essa nova realidade, né, que oportunidades, que necessidades forçadas, né, com essa transformação digital, educacional, com efeitos que a gente ainda não sabe, né, não estão claros, o que elas podem trazer, como que podem repercutir, né? Será que é possível depois voltar, né, acreditando que isso vai passar e que a gente vai voltar? Será que é possível voltar nos mesmos termos que antes, né? Como que isso vai ser apropriado no cotidiano das escolas, né? E como que as universidades não têm contribuído para pensar uma política educacional, né, de agenda de pesquisa nessa transformação, não só de pesquisa a longo prazo, mas de intervenção também, de formação, né? Aí eu penso também na importância da gente pensar, né, um mapa tipo hipertextual dessas diferentes práticas e produções interessantes que estão sendo feitas, no sentido assim, de estar divulgando, compartilhando, como se fosse um grande banco de dados, né, para dar visibilidade para as dificuldades que todos nós, né, vivemos, né, mas de dar visibilidade a outras possibilidades, né, em todas essas redes que a gente atua. E aí também recuperar, né, essas lives, esses chats que têm sido feitos com educadores, com pesquisadores, organizando tipo palavras-chave para construir um mini percurso, né, de análise dessas situações, reelaborando questões e refletindo sobre essas práticas, né? Então pensar esse espaço na emergência, também poder servir, né, para as escolas, para as universidades, pensar essa autonomia que a gente tem, né, não só autonomia universitária, mas autonomia que muitas escolas, professores têm, para estar à altura dessa autonomia e poder usar, né, essa autonomia de forma assim, inteligente, desafiadora e transformadora. Né? E aí eu acabo aqui, né, essa minha fala, inspirado nas palavras de Latour no livro, quando ele diz: nunca fomos modernos. Aí vou ler um pouquinho a citação aqui, né? Estamos cansados do jogo de palavras, do eterno ceticismo, da desconstrução de sentido. Os discursos não são o mundo em si, mas uma população de agentes que se misturam às coisas como na sociedade e fazem com que uma e outra estejam em pé. Então, nesse momento, se a gente está cansado, né, do jogo de palavras, do ceticismo, né, nos mais diferentes espaços, nas notícias, nas redes sociais, governantes e tantos outros, né, para que a gente tenha pelo menos uma noção, né, de se misturam as coisas e que os agentes somos nós, né? Então acho que resgatar essa dimensão da autoria, né, a importância dessas diferentes formas de participação, de intervenção, né, nesses processos educativos e culturais, sociais que a gente está vivendo, né, é um desafio tremendo. E eu, assim como a Dália começou com a música, né, eu acho que a arte ainda pode ser a grande inspiração, né, e nos salvar,
né, nesse momento. Então, ser um espaço, né, de criação para que a gente possa transcender a essa triste realidade que a gente está vivendo. Obrigada. Muito obrigada, Mônica, pela fala tão instigante, provocante. E vocês criaram aqui uma série de reflexões e questionamentos com as falas de vocês. Eu vou aqui trazer algumas falas que a gente tem destacado. Por exemplo, Mônica Jusceleide diz que cada dia temos uma nova demanda. E no momento atual precisamos muito pensar em políticas públicas, mas também nas pessoas que estão fazendo o possível e o impossível para se adaptar a esse novo cenário. É para Mônica e Carla. E tem uma outra pessoa que participa, a Karine, ela diz, é interessante trazer ao debate o sistema que viabiliza essa difusão, falar de algoritmos, da proteção de dados. A tecnologia não pode ser apenas o fim, o tema da discussão, é preciso compreender a estrutura por meio da qual ela opera. Então, vocês gostariam de dizer algo sobre? Só essa primeira questão ali sobre as novas demandas, né, e as políticas públicas, eu acho que sim, eu acho que a gente vive sempre com novas demandas, porque o mundo se constrói assim, né, com esses diferentes desafios que vão fazendo com que a gente tenha que estar acompanhando tudo isso, né. Agora, acho que nesse momento, particularmente que a gente está vivendo da pandemia, a gente tem que ter certos cuidados e até cuidados redobrados, né, porque a gente já está vivendo muitas pressões de vários tipos, né? Então, acho que tem que encarar isso também com sensibilidade, né, e com certa leveza, porque senão a gente não vai aguentar, a gente não vai segurar, né? Então, acho que aquilo que eu falei no início, assim, ver realmente o que é importante, quais são os valores mais importantes para a gente assegurar nesse momento, e aonde que a gente pode concentrar a nossa energia, o nosso pensar, o nosso trabalho, o nosso compromisso, né? Mas sempre sem perder de vista esse cuidado. Mas que muitas vezes isso não sirva de desculpa para não fazer, né, o que a gente tem que fazer, porque as nossas responsabilidades continuam, a gente está trabalhando, a gente não está indo para a escola, mas a gente está trabalhando, e a gente tem que mostrar aquilo que está fazendo, né, até para ser valorizado cada vez mais, ainda mais com toda essa maré, né, que a gente está vivendo, né, na contramão um pouco daquilo que a gente esperava. Carla, gostaria de falar algo? Eu queria falar dessa questão do algoritmo, né? Que acho que é interessante, porque muitas vezes as pessoas não sabem o que tem por trás das coisas, né? Eu fico lembrando do Jônio Betônico, que trabalha lá com a gente no Redigir, e que ele fez uma pesquisa sobre como é que os meninos percebiam as propagandas, né? Sabe aquelas propagandas assim que o artista famoso entra na sua cozinha e aí a mulher fica assim, nossa, fulano aqui na minha cozinha, ou encontra, né, com o bonitão lá no supermercado e o bonitão oferece para ir para sua casa fazer o seu jantar e faz as compras com você e a pessoa fica toda surpresa que isso vai acontecer, sabe esse tipo de propaganda assim? Os meninos ficaram. Aí ele foi desconstruindo essas propagandas com os meninos, mostrando assim: olha a cor da roupa, né? Olha como é que está o cabelo, olha como é que está a câmera, a música. Será que isso aqui foi realmente feito assim por acaso? Esse encontro foi casual, né? As falas. Então, quando ele foi desconstruindo essas coisas, os meninos ficaram assim: nossa, mas não é possível que eu acreditava, né? Eles acreditavam que aquilo realmente era uma situação inusitada, né? De surpresa. Então eu acho que a gente tem que ter sempre esse olhar assim de perceber que por trás de tudo tem alguma coisa, né? E na internet mais ainda, É, né? Pode falar, Mônica. então, nessa mesma direção, nessa questão do controle dos dados, e que começa na infância, né, com as crianças, com os brinquedinhos aparentemente, né, inocentes, que a gente também não se dá conta, né, mas que tem toda uma questão política, né, de controle, de poder, né, dessas grandes corporações, né, que fica ali nessa questão do controle, da liberdade, da vigilância,
e que às vezes a gente está, né, nesse emaranhado e não se dá conta, né? Então, e todas essas políticas, né, que a gente vê de Google Education e tantas outras que a gente vai cedendo todos os dados, tudo aquilo que a gente tem na escola, mas é um motivo justo, é de acesso e tal, mas o que está no fundo, né, é justamente essa questão política, ideológica, de controle e de poder, né, e que a gente está, né, ali, à mercê, e se não conseguir parar e pensar e refletir sobre o que a gente está fazendo, a gente vai ficar cada vez mais, né, presos a essa vigilância e a esse controle. O que a gente está fazendo e o que estão fazendo com a gente, né? Agradecemos à professora Fabíola pela participação, aos meninos, aos professores da educação básica de lá de Queimadas, território de identidade CISAL, que aqui estão participando também, professor Carlonei. Professor Antonete está dando uma ideia aí de uns links para a gente discutir sobre algoritmos e outras coisas mais interessantes. E ela traz uma reflexão que é fato, há 20 anos que a gente almeja, e ela diz, certamente o cotidiano das escolas não será mais o mesmo. E estamos vivendo nos últimos meses algo que, nos estudiosos das tecnologias, nós, né, os estudiosos, almejamos há 20 anos. Então, certamente as ideias, discussões e criações marcarão as nossas vidas como educadores. Tem aqui uma questão interessante, tem várias, gente, muitas reflexões foram geradas aqui. E Lisiane põe para nós refletirmos o seguinte: quem é a escola? Se não somos nós mesmos, professores, estudantes, famílias, as problemáticas com a tecnologia vão além da competência da escola. É uma questão de eliminar as desigualdades sociais e históricas no Brasil. Para vocês comentarem algo sobre isso. Pois é, a escola, isso é muito legal, né? Porque a escola realmente não é só professor, não é só aluno, não é? Às vezes a gente fala de escola assim, de uma forma genérica, né? Como se a escola tivesse uma pessoa que mandasse e fizesse tudo, né? A gente sabe que existe uma pressão, às vezes, muito grande em escolas particulares, de uma rigidez assim, curricular e de procedimentos, né? A escola pública, normalmente, ela mas o professor, ele é uma figura muito forte na escola, né? E a gente sabe que quando os professores resolvem se unir para fazer alguma coisa, ninguém segura, né? Então, eu já vi, assim, eu já recebi convites interessantíssimos, assim, olha, os professores dessa escola querem que você venha aqui falar, sabe? Ou querem que você organize pessoas para vir aqui falar sobre isso, isso e isso, e dá os temas e dá tudo, né? Assim, você vê que eles sentaram lá os professores, né? Então, assim, professor unido jamais será vencido. O difícil é realmente o professor ter tempo para fazer isso, ter tranquilidade, né, de ter um espaço na escola para poder fazer esses encontros, ou de ter o respaldo, né, da escola, da comunidade, para poder fazer diferente, né, ou de fazer ações diferentes. É sair do quadrado, né, sair da sala de aula. Mas o professor, ele tem muito poder. Quando ele quer fazer uma coisa diferente, ou quando ele quer tomar uma ação, se ele juntar com os colegas ali, ele acaba conseguindo. Não é simples, não é fácil, porque a gente sabe que vida de professor é uma loucura, é uma correria danada, né? Mas eu acho que também que tem essa coisa do espaço da sala de aula, sabe? Quando você fecha a porta ali, aquele espaço é seu, né? Então acaba que ninguém consegue controlar muito o que você faz ali dentro. E a responsabilidade é grande, mas a possibilidade de criar e de fazer coisas super interessantes é gigantesca, né? Então, assim, o professor tem muito poder eu acho que ele tem que acreditar nesse poder, né?
procurar respaldo, procurar ajuda de outras pessoas para colocar isso em prática, né? Só para complementar também essa questão, quem é a escola, né? A escola somos nós, né? A própria pergunta já indica isso, né? E do desafio, então, de nesse trânsito, nós quem, né? Professores, né? Os profissionais, os estudantes, os familiares, o contexto, enfim, toda essa cultura, né? Que envolve o entorno, a escola como um ecossistema, né? Mais amplo, né? Que envolve formação, que envolve desde a questão da arquitetura, mas também das relações que se constroem, né? E as aprendizagens, tanto nesse cruzamento das aprendizagens formais, informais, como dialogam com esses saberes, né, que aquilo que as crianças, os jovens fazem fora da escola, com aquilo que a escola propõe, né, as linguagens que utiliza, né, as formas com que vai avaliando isso, né, ou não, né, o que considera ou não importante dentro desses currículos, dessas biografias todas, né, que enriquecem, né, as relações da escola, né. Então, para além dessa questão instituição, né, quando a gente pensa na escola como se fosse uma coisa outra, né? Não, nós somos nós, a gente somos. E a educação é responsabilidade de todos, né? Os professores, os familiares, da toda a sociedade, né? Então é difícil também essa coisa mais ampla, né? Eu vou fazer aqui um entrelaço de ideias aqui. As ideias estão assim bem concatenadas. Quando Lisiane pergunta quem é a escola e diz que somos todos nós, Lavínia, que é professora da educação básica, ela fala da realidade que ela tem vivido agora, vivenciado, de pais com 2 ou mais filhos, queixando-se das atividades remotas, né? Que não conseguem mediar o tempo de trabalho com a casa, com a educação, com as crianças. Nós temos Ana Márcia, que faz uma observação sobre, infelizmente, né, a família, ela estava afastada, não estava acostumada a se manter muito próxima. Ela se colocava ausente da educação dos seus filhos e agora ela se vê nessa situação de ter que se envolver mesmo com isso. E aí vem uma pergunta de Marcelo, que diz assim: sou pai e tenho uma dúvida. Vocês acham recomendável brincar das nossas brincadeiras como montinho, bolinho e roubada com nossos filhos para distraí-los? Para distraí-los, no momento em que Monk estava falando do são questões que envolvem. Agora, a sala de aula não é mais entre 4 paredes. Agora, a sala de aula está em nossa casa, na casa de cada um. A sala de aula está em todo lugar, aprendemos em todos os lugares. Agora, não estamos aprendendo na sala de aula. E agora? Então, tem essas questões aqui. Eu gostaria de começar, né, a responder, né, se é possível, né, brincar das outras brincadeiras ali que ele mencionou, né, não só possível, como desejável, né, super desejável, né, que a gente recupere um pouco, né, da magia, das alegrias e dos conflitos e tensões das nossas infâncias, para ter ocasião agora de fazer essa mostrando até pensar outras possibilidades. Então, seria muito enriquecedor, ampliaria demais o repertório lúdico, cultural e afetivo também, né? Porque aí vão estar os pais brincando com a criança. E esse é um momento muito especial, né? Então, acho que poder aproveitar esse momento, que dificilmente vai se repetir, né? É uma ocasião, acho que até seria um privilégio, a gente poder curtir isso com as crianças. Então, uma coisa que Blazer traz, e eu concordo com ele, eu estava dizendo, meu Deus, eu nunca tinha trabalhado tanto na vida, não tem, falta fôlego, é muita live, é muita palestra, é muita reunião, é muita orientação, e a gente fica quase 24 horas na frente do computador. E Blazer está aqui dizendo, não é porque estamos em casa, damos aulas online que não estamos sobrecarregados, estamos muito sobrecarregados, até para recriar as aulas que já estão planejadas, falando desse período em que a sobrecarga está nos tomando todo o tempo, e a saúde, né? A gente tem que cuidar da saúde. O cuide-se nesse momento é super importante, porque estamos trabalhando muito, muito. E a Jeane diz, é interessante que porque algumas pessoas falam de educação à distância, e a Jeane diz, olha,
Não confundamos a educação à distância com a online, com a remota, né? E não podemos esquecer de que nossos pais não são professores de seus filhos, assim como o contrário também é verdadeiro. E essa é uma situação que estamos enfrentando nesse momento. Vocês gostariam de comentar? Eu acho que essa questão dos papéis, né, é bem importante a gente saber o que esperar de cada um, né? E como que essa corresponsabilidade está sendo construída num momento como esse, né? Até para não criar uma expectativa que vá além das possibilidades, né, de um e de outro, mas também nessa perspectiva de construir parcerias, né? Não só de substituição de uma coisa por outra, mas assim, na perspectiva mesmo de uma educação compartilhada, do que cada um pode fazer, né, e qual é a sua competência desse momento, do que esperar, né, de cada um, sem sobrecarregar nem um nem outro, né, nem pais, nem estudantes, nem professores, né, mas para poder fazer realmente aquilo que é possível num contexto como esse, e aquilo que é possível tentar fazer da melhor forma, né, para todos. Tem uma sugestão da professora Antonete sobre um documentário que é muito interessante, que é a Privacidade Hackeada. Ela diz que está lá no Netflix. Luciana traz uma questão para a gente, sobre isso que eu acabei de falar, que a sala de aula agora, ela vai para nossas casas. E ela diz que quando a escola vai para o lar, tudo muda. Muda a relação dos alunos com as atividades, o desempenho, a produtividade. O cenário requer uma autonomia que eles nunca tiveram. Como proporcionar uma educação mais humana, mesmo à distância? Ela pergunta a vocês. Isso é muito interessante, né? Porque não é só que os meninos estão em casa, os pais estão em casa, todo mundo tem que trabalhar ou fazer alguma coisa, tem as próprias demandas da casa, né? De comida, de limpeza, de roupa. Então fica todo mundo meio sobrecarregado com o movimento da casa o tempo inteiro, todo mundo em casa. Né? Então, assim, é difícil administrar isso, né? E não sobra tempo, assim, 100% do tempo para estudar, 100% do tempo para trabalhar. Né? Eu não sei como é que vocês estão, mas eu não consigo trabalhar o dia inteiro. Né? A minha manhã é para tomar conta das coisas de casa, para colocar as coisas mais ou menos em ordem, para eu poder ter um pouco da tarde para poder fazer o resto. Né? Então, assim, não é, a gente não está tendo o trabalho normal, as horas de trabalho não são normais, né? A demanda continua grande, mas o tempo da gente não é o mesmo, né? Fora o estresse da pandemia, você tem que ir ali no supermercado, para mim tem sido muito estressante, né? Eu vou ao supermercado morrendo de medo, eu volto morrendo de medo, eu tenho que passar álcool em tudo e lavar tudo, e o medo de estar alguma coisa contaminada, né? E sei lá, é estressante, cansa, tudo cansa muito, né? E, e essa coisa da quarentena, de estudar em casa, os meninos eles não estão preparados, né? Muitos meninos não têm maturidade para ficar ali na frente do computador 3 horas, 4 horas estudando, né? Tem escolas que estão mandando tarefas para o menino ficar lá quase que o dia inteiro fazendo. A mãe e o pai às vezes não têm condições de ajudar, né? Porque também estão envolvidos em outras coisas, ou não têm mesmo o conhecimento que precisa para ajudar, né? Não se sentem capazes ou preparados. E os materiais não são bons, muitas vezes, não é? Porque a gente não, eles não estão fazendo uma educação à distância, uma EAD preparada, né, num ambiente que foi previamente estipulado, em condições que foram negociadas antes daquilo começar. É tudo no emergencial. Né? Então, cada professor numa plataforma, cada professor usando um aplicativo, eu vou fazendo de um jeito diferente, né? Um avalia, o outro não avalia. Até essa questão da avaliação é complicada, porque tem gente que fala que não pode avaliar, tem gente que fica querendo avaliar. É tudo um caos, né? A coisa não foi planejada, não foi feita de um jeito assim interessante, não é? Esse ensino remoto tem sido estressante para todo mundo. Aqui em Belo Horizonte, as escolas particulares, muitas deram férias agora, porque logo que começou a pandemia, eles entraram nessa de fazer o ensino remoto, de qualquer jeito, o professor tendo que se virar nos 30 ali, né? Agora eles viram que o negócio ficou inviável
pai reclamando, menino surtando, professor surtando triplamente, né? E aí eles deram uma parada aqui, que eu imagino que foi uma parada estratégica, deram férias e certamente vão repensar aí como é que vai fazer isso, como é que esse ensino remoto vai fazer, ou devem estar torcendo para que daqui a um mês tudo volte mais ou menos ao normal, que possa ter alguma aula presencial, etc. Então, assim, e eu fico com muito medo de a educação à distância ser jogada na fogueira por causa dessa experiência que pode ser mal sucedida, né? Porque ela foi feita de maneira emergencial, de maneira mal pensada. Aí eu imagino que algumas pessoas possam até dizer, a educação à distância não serve para nada, não dá certo, não funciona, né? Então, a gente tem polêmicas aí do presidente querendo fazer ensino à distância com todo mundo, né? O homeschooling é lindo, se for bem planejado, se os pais e as mães, né, tiverem forma de dar atenção para os meninos, se tiver um material muito bem feito, mas fora isso não vai dar certo, né? Então, assim, a gente precisa pensar que talvez a forma mais legal seja entrelaçar o digital, né, e o presencial para fazer uma mescla produtiva dessas duas coisas, né? Então, acho que são coisas que eu estou aqui esperando ver quais são os próximos passos, o que vai acontecer, porque eu tenho ótimas experiências com ensino à distância na universidade, né? E fico muito triste quando alguém fala mal do ensino à distância, porque o ensino à distância bem feito, ele é muito produtivo. Da mesma forma que o presencial, que também não quer dizer porque presencial é bom, né? Para ele ser produtivo, ele tem que ser bom, né? E ele só, então assim, não é porque é uma modalidade ou é outra de ensino que é bom ou é ruim, mas é como ela é feita, como ela é planejada, né? Como é que os alunos participam, como é que é essa interação, né? Porque você vai fazer um ensino presencial sem interação, vai ser tão ruim quanto um online sem interação, né? Então, assim, são várias questões aí para a gente pensar, e eu temo que a educação à distância seja jogada na fogueira, né? Porque a experiência não foi bem sucedida. Só para complementar, eu acho que você fez uma boa análise, né? Porque, sobretudo, né, para não ser esse tiro no pé que a gente tem até né, que acontecer, o desafio é de pensar esse momento e essas experiências como exercício, né, como aproximações sucessivas de uma outra prática, né, e que isso possa ser objeto de aprendizagem, de reflexão, e que depois a gente possa recuperar e refletir sobre isso, né, o que funcionou, digamos, o que não funcionou e por quê, o que precisa, né, e a partir disso pensar outras possibilidades para a gente ir avançando, né, nessa discussão, e não retrocedendo. Helenzita, ela faz assim uma pergunta para vocês. Diante das reflexões que vocês levantaram sobre a questão da autoria, vocês concordam que precisamos discutir mais do que nunca a autoria docente em tempos de cultura digital? Em que medida a universidade, enquanto instituição responsável pela formação inicial dos professores, tem refletido sobre esse ponto? Eu acho que a questão da autoria, né, é bem interessante a gente pensar, né? Mas a autoria também que se constrói nas práticas colaborativas, né? O que cada um está, né, criando a partir daquilo que já está dado, como que cada um vai contribuindo, né, vai construindo, né? Porque a autoria, ela implica necessariamente, né? Porque quem constrói a aula? Né? Não é o professor sozinho, não são as crianças, né? É essa relação, né? Se a gente pensa na proposta de uma educação dialógica, né, como o Paulo Freire fala, ele fala que esse encontro é construído, né? Cada um, aquilo que o professor traz e oferece, aquilo que os estudantes acolhem, aceitam, aquilo que vai sendo construído nessa relação. E agora, nesse contexto, a família entra nessa relação também, as tecnologias entram nessa relação também. Então, é uma autoria, né, com várias faces, com muitas mãos, não é só do professor. Né? E aí, como que ele também se desloca desse seu espaço, muitas vezes de uma autoridade, né, que
e agora tem que compartilhar com outros espaços e com outras pessoas e construindo outras possibilidades, né, de pensar essa autoria coletiva, que é muito mais difícil. Mas eu acho que é um desafio, mais um, né, que a gente está enfrentando. Verdade. A Aline já tinha feito uma pergunta que eu acho que Carla já de certa forma, respondeu, porque ela fala da sobrecarga dos professores que têm adoecido eles muito, e eles não têm encontrado acolhimento nos espaços educativos. E ela diz na pressão de dar conta de uma realidade que muitos não conhecem, e aí eles sucumbem. E aí, como é que essa realidade pode ser amenizada, né? Como é que isso pode? É o desafio que os professores agora têm em mão, ele aumenta, né? Os professores são desafiados a viver uma situação de lidar com essa educação remota, para lidar com dispositivos com os quais eles nunca lidaram. E aí ela faz esse questionamento. E também a Bárbara, que diz assim, que em medida se torna necessária uma formação, não só para os professores, mas agora para os pais, direcionadas às famílias, porque as famílias agora estão tendo que, junto com seus filhos, lidar com essa realidade. E então, meninas... Eu acho que a escola precisa ajudar o professor, né, na construção desses materiais, porque é muito fácil o pai olhar ali. Tem até eu vi uma chargezinha outro dia, né, o pai falando assim, os pais falando, poxa, só 20 minutos de aula. E o pai falou, e o professor falou, nossa, eu gastei 3 dias para fazer e fiz 20 minutos de aula, né? Então, assim, é muito difícil criar material, assim, né? E um conselho que eu acho que podia ser interessante é do professor não se sentir, assim, na obrigação de virar youtuber, de fazer ele, o material dele 100%. Na aula ele não usa o livro didático, né? Ele não usa outros materiais. Eu acho que agora é continuar dessa mesma forma, né? Claro que ele pode gravar uma aula, ele pode, né, filmar e explicar e fazer como ele achar que deve, mas existem muitos materiais prontos na internet, né, de filmes e músicas, né? Eu achei bacana vocês começarem com uma música, né? Começar a nossa live com uma música, né, para a gente pensar, uma letra interessante, para a gente pensar. Eu acho que assim, o professor precisa lançar mão do que já está pronto, né? Mas não no que está pronto, assim, porque de aula explicativa, de gramática adicional, não, né? Isso aí é uma crítica que eu faço sempre, porque eu acho que ensino português não é gramática adicional. Então, eu acho que não tem que ficar dando aula de gramática, né, normativa o tempo todo. Tem tanta música bonita, tanto texto bonito, tanto filme, tanto curta, tanto podcast, tanto material disponível, né, propaganda, tanto material disponível, ele não tem que criar do zero, né? Ele tem que ser uma pessoa, um curador, né, que vai pegar o que está pronto ali, fazer a própria montagem, né, e julgar isso para os meninos, e trazer a discussão, e promover questionamentos, né, ajudar o menino a ser bom leitor. Aqui em Minas tem um canal que está passando aulas, começou essa semana, aulas que o governo fez para as escolas estaduais, né? Na TV aberta. E é uma pena, porque a aula de português é aula de gramática. Eu falei assim, gente, até a aula de leitura, ela se transforma numa aula de uma teoria que não vai ajudar o menino em nada, né? Que não é adequada à faixa etária, que não traz essa ideia de aluno que vai questionar, de trazer desenvolvimento de habilidades, né? De estratégias. Não tem discussão, não tem interação, não tem nada. Né? Então, assim, eu fico pensando, pô, será que é isso que a gente está querendo? É disso que a gente está precisando agora? Né? E eu imagino, quando eu penso a aula online, eu penso sempre isso, o professor ele vai dar um desafio, ele vai falar assim, olha, vocês podem encontrar informação aqui, ali, acolá, né? Tem essas dicas aqui, mas tem muitos outros lugares que vocês podem achar, mas nós vamos discutir isso aqui, né?
Não é uma aula expositiva, é de construir, igual a Mônica estava falando, né? Vamos construir juntos. E não só o professor fazendo tudo sozinho, porque isso não faz sentido. Uma ação, né, em relação a isso, né? Mais uma vez questionando, né, assim, a possibilidade da gente pensar esse momento e esse espaço para além do conteudismo, né? Além só de ficar trabalhando esses conteúdos curriculares, pensar outras coisas que estão emergindo e que também merecem ser discutidas, ser trabalhadas, ser aprendidas, né? E ser refletidas. Por exemplo, aí, como eu falei antes, agora também o lugar das artes nesse espaço. Né? O quanto é importante também a gente buscar outras inspirações, ou mesmo quando a gente está muito em cima de alguma coisa e não consegue resolver, né? Aquela coisa assim mais básica que todo mundo sempre fala, vai fazer outra coisa, vai pensar, vai espairecer, que às vezes vai vir uma outra inspiração para você voltar de uma outra forma mais inteira, né? E aí eu acho que isso remete também para a questão da corporeidade. Qual o lugar do corpo nessas relações que a gente está estabelecendo agora, quando as crianças, os adultos, e todos não podem mais sair, né, de casa, ter esse contato com a natureza, estabelecer uma outra relação com o entorno, com o espaço, né? Então, qual é o lugar do corpo? E como que a gente poderia trabalhar essa corporeidade nesse contexto, né? Para além, né, de exercício, de respiração, tal, de brincar, de talvez trazer uma coisa mais lúdica, mas pensar essa nossa relação também, né, nessa dimensão da corporeidade, como que a gente aprende também a conhecer os limites, as possibilidades desse corpo nesse espaço, nesse contexto, a relação desse corpo com essa tecnologia, né? Ou seja, acho que isso também tem que ser objeto de aprendizagem, né? E faz parte dessa educação que a gente está querendo construir também, em sala de aula, na escola, fora dela, enfim, na vida. Nós temos uma fala da professora Vanderlene, que é interessante, que ela disse que tudo isso que estamos vivendo nos levou a pensar e buscar uma forma inteligente e pedagógica de levar as tecnologias digitais, de trabalhar as tecnologias digitais na escola pública, no interior do Nordeste. Ela fala das experiências que ela está vivenciando. Ela que não trabalhava e agora ela passa a trabalhar com as tecnologias. Nesse momento, ela está tomando isso como como um momento de produção, muito, muito bom para ela. A tarde é de vocês, eu apenas mediei, mas vocês me provocaram e questões foram surgindo. E eu tenho a dizer o seguinte, diante do que eu ouvi de vocês, diante do que eu estou lendo e do que nós destacamos das pessoas, tantas são as observações aqui, tão inteligentes, tão boas, que a gente ficaria aqui hoje e amanhã discutindo, mas não podemos. Mas eu estou observando, nós temos nesse momento tantas perguntas, tantos problemas, e nós nem temos, assim, respostas, vamos construindo com as experiências, não sei se vocês concordam com o que eu vou dizer agora, nós vamos construindo pelos nossos estudos e pesquisa, mas eu penso assim que é fundamental a gente desconstruir ideias equivocadas nesse momento, que se disseminam por tantos discursos que nós temos ouvido por aí, eu tenho ouvido muitos discursos, circulando dentro, agora, não mais dentro da sala de aula, mas dos lares, nas ruas, nos WhatsApps, como tenho presenciado em algumas lives, sobre essa mediação das tecnologias, que as meninas bem colocaram, tecnologias como práticas culturais. Porque isso não vai colaborar com a reflexão sobre como podemos integrar as tecnologias para mediar o ensino. A gente tem ouvido discursos contra as tecnologias que obscurecem mais o debate político e ético sobre essa relação sociedade, educação, tecnologia. E aí, questões que vão, inclusive, diminuindo o protagonismo humano. Por que eu digo isso? Porque nenhuma tecnologia por si só ela pode equacionar problemas nenhum. Nem antes, nem agora, na pandemia, nem depois. Porque, gente, a ação educativa, eu digo isso no meu grupo, nas minhas aulas, e digo aqui, ela é complexa. Ela é sempre intencional, ela é politizada, ela é dialógica, ela é socializadora, ela é humanizadora. Então, ela se realiza sempre a partir da articulação de muita gente, vamos dizer, de muita subjetividade, né? Que vão se entrelaçando a partir do pensar, do saber, do sentir, do fazer, do agir,
de tantas outras ações. Então, nós temos um fazer pedagógico que vai se construindo pela ação-reflexão. E ensinar não é uma ação mecânica, não é repetitiva. Então, não tem uma fórmula. Não são as tecnologias que vão nos trazer as soluções do que fazer, de como fazer a melhor aula. A gente está vendo isso aí agora. Então, talvez nós possamos reinventar nossa prática, integrando a elas as tecnologias, é isso que eu digo. Que elas, de maneira que o quê? Que atendam às necessidades e aos interesses educativos que nós temos. Porque não há uma solução mágica, todo projeto que eu oriento, eu digo isso, que possa servir para todos, não. A gente precisa desconstruir essa expectativa que temos aí de que as tecnologias vão salvar. A gente já precisa pensar, são questões que eu acho que a gente tem que se fazer, que é por que usar as tecnologias na escola, né? Quais são as tecnologias digitais a usar na escola? E por que usar essas tecnologias na escola? Então, precisamos pensar a partir daí para fazer sentido o nosso fazer. Pensar também qual é a demanda de uso que essas tecnologias podem atender e que tipo de práticas pedagógicas nós podemos realizar com essas tecnologias. Enfim, eu acho que o professor estará sempre produzindo conhecimento se ele, a partir daí, pensar as tecnologias, não só usar acriticamente, mas pensar essas tecnologias é importante. E a formação docente é o que eu defendo para isso aí. Porque nenhuma formação ela deve ser entendida como aprendizagem isolada, estanque, né? A gente já sabe disso. Deve ser sempre incorporado ao universo de saberes e experiências. Eu digo porque algumas pessoas vêm falando aqui nas observações sobre isso. Então, eu acho que a gente precisa compreender que as potencialidades, como é que eu digo, pedagógicas das tecnologias somente poderão ser exploradas por nós professores, nós alunos, e agora pais, né, que terão que fazer isso, para a gente produzir conhecimento. Caso contrário, a gente vai perder a finalidade educativa e vai se transformar numa estratégia que não vai surtir efeito para a produção do conhecimento, uma mera estratégia. Então, a gente precisa, de modo crítico, reflexivo, partir de um projeto político-pedagógico, eu acredito nisso, né, construído com a participação de todos, da comunidade escolar, dos estudantes, porque a gente não está falando de um uso tecnicista da tecnologia, que transforma as tecnologias no centro da ação educativa. A gente não fala disso. Não é preparar estudantes para serem técnicos, mas problematizar, discutir, criar práticas culturais de uso das tecnologias que favoreçam essa aprendizagem agora fora da escola, dentro da escola, quando essa pandemia acabar. É isso que eu penso. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas a fala de vocês me instigou a essa reflexão. Concordo plenamente, né? E acho que a universidade, os cursos de formação de professor, eles têm uma responsabilidade muito grande, né, para mostrar que não existe uma solução boa para todo mundo, né, que cada caso é um caso, cada escola, cada comunidade, né, que precisa aquilo precisa ser construído para aquela situação, né? Então, alguém perguntou aí sobre a universidade, né, a formação de professores, e é uma responsabilidade enorme e é uma coisa que precisa ser muito bem feita, né? E a universidade precisa pensar como é que vai formar esse professor, né? Como é que ele vai ajudar esse professor a conquistar essas tecnologias, porque não é também aprender uma determinada tecnologia ou um determinado aplicativo, um determinado programa, né? É estar sempre se atualizando, aprendendo coisas novas, pensando em como fazer, né? E como usar essas tecnologias para fazer uma situação de ensino e aprendizagem mais eficaz, mais interessante para todo mundo, né? Inclusive para ele, professor. Né? Então, assim, cada caso é um caso, né? Só para complementar também, acho que você faz uma boa análise, né, um bom fechamento, mas acho que o desafio é pensar não a tecnologia em si, nem no seu determinismo, ou nem, né, nessa neutralidade que não existe, né, mas pensar a relação.
né? E assim, e nos últimos anos, assim, a gente tem observado que a tecnologia, se no momento ela era vista como um recurso, que a pessoa queria ou não, podia ou não utilizar, hoje esse sentido não dá mais conta. A tecnologia é cultura, ela está ali, né? Então não se trata de querer ou não utilizar, porque ela já está presente nas nossas vidas. Aí foi pensado um termo, não, ela é um ambiente, né? Que a gente, né, até está se relacionando aqui através desses ambientes, essas plataformas, tal, mas no outro momento, além do ambiente, a tecnologia, essa cultura digital, é o próprio tecido conectivo, né, que constrói essas relações. Né? Então, hoje, no mundo atual, no contemporâneo, não tem como não pensar nisso. Né? Agora, relativizando, né? O que essa relação constrói? Né? O que a gente faz com a tecnologia, o que ela faz conosco, né? Como que essas mediações, muitas vezes, vão se construindo a partir dela, ou quando ela mesma, como cultura, se torna a própria mediação, né? E que possibilita as mais diferentes, né, formas de interação, de conhecimento, de construção de vínculo, assim como ela aproxima, ela pode afastar, né? Ou seja, ela tem que ser um objeto constante do nosso pensar, né? Assim como tudo que a gente faz, né? E nesse caso especificamente, né, como você falou, né? Por quê? Em que motivo? Que objetivo? Precisa essa tecnologia ou pode ser uma outra? Eu posso me expressar de outro jeito? E se a gente quer sempre ampliar essas possibilidades, né, de expressão, os repertórios, os vínculos, as relações, acho que a gente tem que ampliar também esse olhar sobre as tecnologias. Então, nós temos ainda, eu creio que nós não temos mais tempo, né? Já chegamos a 1h30, para não cansar nossas convidadas e também porque as nossas perguntas aqui já não temos mais perguntas. Temos agora só as pessoas agradecendo por essa tarde maravilhosa, né? Nós agradecendo a vocês por essa tarde de tantas reflexões, de discussões, de falar de coisas que estamos vivenciando mesmo, que estão nos angustiando ou estão nos fazendo refletir, estão nos fazendo aprender, reaprender. E quando Carla ou foram as duas falaram sobre, a gente tem que aproveitar do que temos, não para copiar, Carla. É isso que a gente vem falando dos multiletramentos, né, os available designs. Aproveita do que você tem, recria, refaz, transforma e traz para a atualidade, para a tua necessidade, a necessidade dos teus alunos. É isso que a gente tem pensado com os projetos, sejam eles de extensão. Eu tenho feito isso agora no território de identidade do CISAL, e aqui temos alguns que estão participando, animados pela discussão que nós fizemos lá, eu e Heráclito, e nós temos discutido sobre isso. É a partir do que você tem, que você tem que criar. Para lembrar o que na análise do discurso, Peixe diz, nós não somos fonte nem origem do nosso dizer, mas nós recriamos a partir do já dito, do já feito, né? E é isso que essas tecnologias, que como bem Mônica nos lembrou, não são recursos, mas as pessoas ainda temem em dizer recursos tecnológicos. E o que eu posso, eu combato. Não são recursos, elas são do humano, elas perpassam todo o nosso fazer, né? Todas as nossas ações. Não temos como pensar fora disso. Então, gente, eu só tenho a agradecer a vocês. Nós chegamos até 80 e tantos participantes nos ouvindo, né? Muita gente no início, a quem a gente agradece. Não disse o nome de todo mundo, porque não tenho como. Professor Robério, que esteve aqui conosco, não sei se ainda está, professora Jureia, professores do curso do Lado de Queimada, já falei, professores da UNEB, Antonete, Antonilma, Jureia, minha colega. Enfim, todos os alunos do GPET, a gente agradece a vocês todos. Alunos das professoras que eu vi aqui, uma falou da qualificação, e não sei se foi a aluna de Carla que falou assim, na minha qualificação você me falou sobre isso. Enfim, eu quero agradecer a todos por essa tarde maravilhosa, a vocês que delicadamente, gentilmente, cederam tempo tão precioso de vocês. Eu quero declarar aqui a minha admiração por vocês, né? Que são profissionais competentes, sérias,
que desenvolvem um bom trabalho. A gente tem analisado isso a partir dos textos que vocês escrevem, que a gente lê, e a gente tem lido e refletido no nosso grupo. Então, muito obrigada a todos que participaram e a vocês. A Heráclito e Marcos, que estão aí por trás dos bastidores, mas que podem aparecer, agora já podem aparecer, que fizeram um bom trabalho aqui. Heráclito aí na coordenação e Marcos trazendo as mensagens importantes que iam passando aí, as perguntas. Então, obrigada a vocês por esse apoio. São os nossos mestres e mestrandos aí fazendo acontecer a coisa. Muito obrigada, minha gente. Vocês gostariam de dizer algo ainda? Queria agradecer demais a oportunidade de falar com você, com a Mônica, né, a ajuda do Marcos, do Heráclito, a todo mundo que participou, ouviu a gente pacientemente. Né, muito obrigada. Não foi pacientemente, a gente queria ouvir a mais um pouco, eu queria que não dá, vamos deixar para outros momentos. Quem sabe presencialmente no próximo semestre. Também queria agradecer, né? Foi uma tarde muito prazerosa, de grandes aprendizagens. E só fazer, se me permite, já que a gente começou com música, quem sabe a gente acaba com música também, com a sua arte ali, compartilhando um pouquinho da tua voz conosco. Nossa, que desafio. Assim. Então, aquilo que no início nós Teríamos que ter ensaiado, né, Beta? Teríamos que ter ensaiado. O violão não está aqui agora, senão... Canta. Não tem o violão aqui. Mas tem uma coisa muito linda que essa música traz, que é nunca pare de sonhar. E nesse momento nós estamos precisando disso. É muito lindo o que ela traz, quando ela diz: ontem um menino que brincava me falou, e hoje é semente da manhã, para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. A vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Tudo de bom para nós. Olha, vamos lá fazer o que será. Obrigada, gente. Então, obrigada por essa oportunidade. Um beijo para todas. Beijo, gente, a todos vocês que estão aí, que participaram com a gente. Beijo, Carla. Beijo, Mônica. Beijo, obrigada demais. Vocês fazem um trabalho muito lindo aí, viu? Isso aí. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Uma grande inspiração, né? É sempre uma grande inspiração para todos nós. Obrigada. Gente. Obrigada a vocês, Mônica. Mônica, da próxima vez eu prometo que o violão vai ter o violão, viu? Ah, beleza. Vamos fazer arte, né? Educação com arte também, né? Então tá, gente. Tudo de bom. Obrigada. Beijos.